Emerson Balderrama, operador de mercado também, trabalhamos juntos no pregão da Bolsa, também mesas de banco, corretora. Emerson, obrigado pela gentileza, a participação. Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, pessoal da BMC. Chico, mercado bem volátil. A gente viu essa rolagem de contratos, né, do índice futuro, deu bastante volatilidade, mas tem muita coisa por trás disso também, Chico. Hoje promete de novo volatilidade. Pois é, nós tivemos aí movimentações bastante interessantes ao longo dessa semana. Como já comentamos, já falamos aqui, a Bolsa saiu de 178 mil pontos dia 3, primeiras movimentações bastante interessantes ao longo dessa semana. Como já comentamos, já falamos aqui, a Bolsa saiu de 178 mil pontos dia 3, primeira segunda-feira do mês, para 167.500 aí no fechamento de ontem. Foram 8 pregões de queda, saída forte de fluxo de capital estrangeiro, já passamos aqui para vocês também, e volumes financeiros, giro financeiro muito baixo durante o pregão. Exceção ao movimento do mercado de ontem, tivemos os exercícios de índice e opções sobre o Ibovespa, 52,9, quase 53 bi. Todos os outros dias o maior volume foi em torno de 20, 21 bilhões e outros também abaixo de 17, 18, 15, 16 bilhões, um giro financeiro muito baixo. Emerson, desinteresse dos investidores locais e também do estrangeiro? Acho que a gente voltou para a realidade brasileira, Chico. Infelizmente, esse 20 bilhões aí parece que é uma barreira para o mercado local, ele não consegue superar isso. E quando supera também, dia atípico como exercício de opções, tanto de ações quanto de índices, né? E o mercado teve essa rolagem de contrato, venceu o contrato, né, anterior do índice futuro, começou o novo e com isso deu essa volatilidade, perdeu a bolsa os 170 mil pontos, era um ponto, ao meu ver, bem interessante, agora está trabalhando ali, fechou próximo de 167 mil. E se continuar nessa toada, Chico, vai descer mais, infelizmente. A gente viu aquela recomendação do JP Morgan, né, dando saída do Brasil, né, falando de deteriorização na parte fiscal, tudo isso, então acabou pesando muito. E vamos ver como vai ser 2027, Chico. Independente de quem for à frente na parte da eleição, vai ter um ano bem difícil. Pois é, vamos dar uma olhadinha aqui na pré-abertura, abertura dos futuros. O índice futuro para outubro, que agora é o primeiro vencimento mais líquido na Bolsa, ele abre com queda de 0,40, olha só, 169,720 abaixo dos 170 mil pontos, perdendo um ponto importante de suporte nesse primeiro movimento de pré-abertura, abertura pelo menos nesse movimento de agora. O câmbio cai um pouquinho a 5.204, 5.205, cai 0,20, mas ainda assim acima de R$ 5,20 no mercado futuro. E os juros abrem ajustando um pouquinho a alta de ontem. Nesse momento, o janeiro 27 está 0 a 0 e os demais movimentos, vértices da curva aí do 28 até o 37, que é o vértice mais longo com liquidez, toda a curva com pequena queda. É verdade que é uma pequena queda, uma pequena baixa. Se nós observarmos o movimento do juro agora, ele está muito próximo aí dos preços dos ajustes de ontem. Os ajustes são muito importantes porque eles liquidam as posições financeiras dos investidores em suas corretoras na Bolsa. Então está lá, 28 até o 37 os juros caem, o câmbio cai e o índice futuro para outubro também cai. O Bitcoin estável, a Solana sobe 1% e o Ethereum cai 0,2%, o ouro está 0 a 0 nesse momento. Emerson, temos aí uma pesquisa que foi disponibilizada hoje, uma nova pesquisa movimentando aí o nosso mercado e isso vem trazendo aí, pelo menos nesse momento, havia uma expectativa de alterações, mas pelo visto, pelo menos na abertura, a pesquisa Poder Data AIA não trouxe movimentações. Ela traz o atual presidente com 41% contra 35% do Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, resultado mantém vantagem do atual presidente. Possível segundo turno, os candidatos estão empatados de acordo com a pesquisa, 46% das intenções de voto para o atual presidente, 45% para o senador. Como é que você vê essa pré-abertura? Olha, mais um dia aqui, zero caindo, a Bolsa 0,46, o dólar cai um pouquinho, cai 0,21 e os juros vão caindo um pouquinho, já vou atualizar em relação ao juro lá fora também. Chico, a partir do cenário eleitoral, as pesquisas vêm mostrando, vem essa diferença, né? O presidente Lula à frente do Flávio Bolsonaro no primeiro turno e no segundo esse empate. Então não está sendo muito diferente do que já vem sido apresentado. O que me chama a atenção é essa parte da curva de juros, hoje está caindo um pouco, mas dia a dia, se a gente pegar desde o início da semana, a inclinação está acontecendo 0,10, 0,20, mas todo dia. E a retirada do investidor estrangeiro foi algo que chamou bastante atenção. O investidor estrangeiro que foi um grande player, né, no finalzinho do ano passado, no início desse ano. Até abril. Ele começou a perder um pouco dessa esperança da Bolsa mais para frente. Por mais que tenha mostrado números aí de múltiplo de Bolsa, né, Ibovespa, abaixo do que a média, então seria uma Bolsa barata, mas a parte fiscal começa a chamar bastante atenção.
Então, infelizmente, a gente vai ter bastante turbulência no mercado, a gente está vendo isso reflexo e as empresas também apresentando balanço, né, Chico? Hoje, no final do dia, tem Nubank, que é pelo menos que eu tinha levantado de informação, é um dos grandes players que vão apresentar resultado. Teve Banco do Brasil, ele teve uma melhora ano contra ano, mas, novamente, parte de crédito vem chamando a atenção, assim como outras linhas bancárias também, né, de outras instituições. Então, vamos ver como o mercado vai desenvolver numa parte de balanço de banco mesmo. E lembrando que agora, Chico, 9,6 tem o PPI. E o PPI, se ele vir em linha, pelo menos dá um fôlego para o Fed não cortar juros agora numa próxima reunião. Só que o mercado está fazendo grande aposta para setembro, né? O mercado está fazendo aposta ali de manutenção, 50%, né, de manutenção, e a outra parte está acreditando até numa elevação. Tomara que o PPI venha dentro da linha um pouco abaixo. Pois é, CPI em linha, PPI o atacado hoje, mas claro, ainda nesse final de mês, temos aí a segunda quinzena inteira do mês e depois o começo do mês que vem com esses mesmos dados que serão disponibilizados ainda antes da reunião do Fed em setembro. Tem os dados do mercado de trabalho, payroll, enfim, o JOLTS, ADP, temos também os dados de inflação do comecinho de setembro que vão retratar um pouquinho aí o que aconteceu agora em agosto, o PPI e o CPI, e a partir daí, evidentemente, o Banco Central Americano, que esteve dividido nessa última reunião, com 3 votos dissidentes, vai poder fazer uma avaliação e uma análise mais ampla de todo esse cenário, principalmente da economia lá nos Estados Unidos. Não esquecendo que ainda nós temos nesse período também, não só esses dados macroeconômicos, mas o desdobramento do conflito lá do Oriente Médio. Não acontece nada, as narrativas são absolutamente contraditórias lá e o petróleo sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Hoje nós estamos com queda de 1,5%, 2% em Nova York, 1,5%, 2% em Londres, mas muito por conta dos relatórios ontem da OPEP, OPEP+, e também da Agência Internacional de Energia, e os estoques semanais de petróleo do Departamento de Energia que subiram mais de 17,4 milhões de barris na semana, o que acalmou um pouquinho aí em relação aos possíveis preços de altas da commodity. De qualquer forma, são dados importantes. Claro, os dados econômicos, Emerson, mas nós temos ainda esse conflito que não vai nem para frente nem para trás e a cada dia, principalmente a cada declaração de Trump e a cada declaração de Teherã, as coisas ficam aí mal paradas. Chico, além disso, também isso é uma informação que no final do mês, agora dia 31 de julho, o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele fez uma ligação para o Volodymyr Zelensky da Ucrânia, pedindo para ele parar os ataques naquela região em cima das petrolíferas russas, porque está atrapalhando isso no preço do petróleo. Então a gente está vendo como isso também acaba impactando outras frentes, não apenas o Teherã. E lembrando que a parte lá, infelizmente, da Ucrânia e Rússia continua bem acalorada, é ataque atrás de ataque, né? Infelizmente vem acontecendo isso. Vamos ver até onde vai isso e como isso também reflete, né, Chico? Para quem gosta de volatilidade, Petrobras tá cheio isso. Então você vê a Petrobras subindo 3%, caindo 5% no outro dia, é interessante sim por volatilidade, mas não por todos os desdobramentos que estão acontecendo. Pois é, e uma coisa que nós falamos, você comentou agora, dos balanços, nós tivemos balanços dos grandes bancos aí, Santander, Itaú Unibanco, o Banco Bradesco, o Pactual, entre outros bancos importantes, e o Banco do Brasil retratando aí um lucro líquido ajustado de 3,9 bilhões, alta de 3,3% em relação ao igual período do ano passado e 13,9% de alta em relação ao primeiro trimestre, o balanço divulgado ontem à noite. Porém, nós tivemos uma preocupação, um dado importante aí que revela a inadimplência acima de 90 dias, subindo para 5,61% de 5,05% em março, e comparado aí na base mensal anualizada, 3,96, portanto de 3,96 um ano antes para 5,61, isso atribuído ao atraso dos negócios, ou melhor, os atrasos do agronegócio, dos negócios do agronegócio e também entre as pessoas físicas, Emerson. A família brasileira, a gente vem batendo nisso, né, Chico? O nível do endividamento está muito grande, então isso já vem sendo persistente e em algum momento isso ia dar reflexo na parte do resultado dos bancos. Mas os bancos já fizeram aquela previsão de devedores duvidosos, o PDD, então eles já se blindam dentro do possível nisso. O que chamou a atenção também foi o balanço do Pactual, que ele incluiu na linha lá a compra do Digimais do Edir Macedo, por mais que teve todo aquele enrosco no meio do caminho. E se a gente continuar nessa linha de banco, Chico, Daniel Vorcaro junto com o Banco Master, quanto mais mexe, mais aparece coisa, né? É incrível, ele estava lendo a informação. Mas, Emerson, só uma pergunta. Esse assunto ficou um pouquinho à margem, aí, um pouco na prateleira. Falava-se mais ao longo dos dias, as mídias, as notícias, parece que ficou um pouquinho à margem. Fala-se muito aí do fiscal, das negociações de Brasília, o presidente com o Hugo Mota, Alcolumbre, enfim, discussão muito política.
Sim. Viés político, mas esse problema do Master parece que ficou um pouquinho na prateleira, pelo menos por enquanto. Concordo com você, Chico. E aí saiu uma informação que o Banco Master tem envolvimento até na parte da Argentina com imóveis e assim por diante. E aí a gente pega, em correlação ao Banco Master, a gente fala do Banco BRB, que está pedindo ajuda ao Fundo Garantidor de Crédito, tem que apresentar o balanço 2025, uma prévia do 2026, para ter uma ajuda de 6,6 bilhões. Olha que situação, né, Chico? A gente viu um mercado nosso, né, aparecendo grandes fintechs, grandes bancos, né, captando no mercado a rodo, dando taxas bem acima do que o mercado vinha praticando, e agora vem essa peneirada, né, vem essa situação bem delicada. Complicado, Chico, mas eu concordo com você, deu uma bela de uma acalmada nesse Banco Master aí, mas acho que ainda vai aparecer muita coisa para frente. Pois é, uma informação importante, nós procuramos trazer para vocês sempre informações muito importantes e relevantes, uma notícia de exclusão. Olha só, a provedora de dados MSCI, anunciou a exclusão dos papéis da Stone na sua carteira relativa ao Brasil, conhecida como MSCI Brasil. Nenhuma empresa foi colocada no lugar. A mudança passará a valer a partir agora de 1º de setembro, próximo futuro. Portanto, provedora de dados MSCI, exclusão das ações dos papéis da Stone na sua carteira relativa ao Brasil. Portanto, ela é conhecida como MSCI Brasil. Nenhuma empresa entrou, Stone saiu, mudança que então passa a valer aí a partir de 1º de setembro, agora, próximo futuro, dado aí bastante importante. Emerson, deixa eu falar com você aqui, só para você também passar para nós a sua leitura, você que acompanha carteiras, administra carteiras também, faz gestão das carteiras, acompanha. Antes da abertura agora, vou passar para vocês a agenda corporativa. Temos o balanço de Bradespar, JHSF e Banrisul, antes da abertura. No exterior saiu o balanço da Antofagasta, que veio melhor, mas a queda das mineradoras é bastante significativa em Londres. Eu vou passar já para vocês, o ADR de Vale caía 3%. Após o fechamento, a Antofagasta é uma mineradora anglo-chilena que é negociada em Londres. A Stone, a Nubank, Braskem, Semig, MBRF, Azul, CPFL, Cirela, IRB, Ryzen, Udix, Três Tentos, Compass, Even, Heringer, Light, M. Dias Branco, que nós operamos tanto, Pets Cobase e Grupo Mateus. Quanta coisa, Emerson, hoje, antes do pregão, portanto, Bradespar, JHSF e Banrisul, e essa bateria de balanços aí após o fechamento. Nós estamos no término aí, quase que no fechamento do encerramento temporada de balanços, Emerson. Chico, são papéis que eles têm uma pequena composição, mas fazem parte do índice Bovespa. Então, dependendo de como vir, pode dar uma leve distorção. Tudo bem que Petro e Vale continuam sendo os carro-chefes, né? Então eles são os mais importantes ali na parte da direção do índice, mas esses papéis, por exemplo, Raizen, que você comentou, é um papel que está extremamente numa dificuldade muito grande. A gente está ouvindo falar outros papéis, né? Eu estava lendo de manhã que o Braskem está tentando um acordo extrajudicial para recuperação judicial. Olha que situação delicada. A gente vem vendo alguns bancos, né, recomprando ações, algumas empresas recomprando ações e tirando ações circulantes no mercado. Parece que nossa bolsa está querendo diminuir, Chico. E até sobre a Stone, que você comentou um pouco antes, ela fez ontem uma compra no Banco Travelex. Então, para ver como é um pouco complicado esse tipo de informação, né? Ela fez uma compra de um banco para poder aumentar a capilaridade dela, ela acaba sendo excluída do índice MSCI. Perfeito. Só completando as informações em relação aqui às taxas de juros, nós falamos que a nossa curva de juros abriu em queda. Veja só, ontem o de 2 anos nos Estados Unidos, os Treasuries, fecharam a 4,20. Hoje eles operam a 4,17. O de 10 anos fechou a 4,69, opera a 4,67. E o T-Bond de 30 anos, ontem fechou a 5,25, está 5,23, portanto caem os rendimentos lá dos títulos americanos, sobem os preços dos títulos. Aqui também nós temos aí a curva de juro praticamente toda ela em queda, só o janeiro 28 passou a subir um pouquinho, agora 0,11, bolsa cai 0,5%, portanto, e o dólar cai 0,1%. Agora, o que está acontecendo também em relação aos dois papéis que têm muito peso na nossa carteira teórica? O petróleo, nesse momento, cai 2,11% em Nova York, 81 dólares e meio, e 1,85% em Londres, o outubro, a 87 dólares e 35, os dois contratos com queda. E o minério de ferro caiu 0,21% na China, em Dalian, 705 yuanes para
janeiro do ano que vem, já falamos da rolagem dos contratos de setembro para janeiro, 104 dólares e meio. E Singapura fechou estável, caiu um pouquinho, 0,05% de baixa a 95 dólares e 55. Olha o que está acontecendo com as mineradoras. Na Austrália, a BHP fechou estável, a Rio Tinto caiu 3,57% em Sydney, Fortescue Metals caiu 0,45% e a Champion Iron 0,29%. Portanto, as mineradoras de cobre e minério de ferro operaram com quedas em Sydney. Passando para Londres, vamos dar uma olhadinha, vamos atualizá-los, as mineradoras que operam no complexo de mineradoras lá na Bolsa de Londres. Nesse momento, a Anglo American cai 3,28%, Antofagasta cai 5,11%, que divulgou um balanço muito bom, segundo análises de participantes de mercado. A BHP Billiton cai 2,36%. A Glencore Xstrata, nesse momento, vamos dar uma olhadinha, ela vai operando também com movimentação de queda de 1,80% e finalizando a Rio Tinto, que caiu 3,57% lá em Sydney, na Austrália, vai operando com queda nesse momento na Bolsa de Londres de 4,36%, um sinal mais do que vermelho para as mineradoras de Londres, entenda-se Anglo American, Antofagasta, a BHP Billiton, Glencore e Rio Tinto. E o ADR de Vale, nesse momento, cai 3%, 3,05% a 13 dólares e 98, portanto, olha só, apesar das pequenas quedas do minério de ferro em Singapura e na China, as mineradoras caem forte em Londres nesse momento e o ADR de Vale agora deu uma melhorada, hein? Atenção, 0,14% de baixa, pode ser um ticker aí, de qualquer forma, agora passou a subir 0,71, oscilando bastante aí, com 3 de queda, 0,4 de queda, agora sobe 0,71% o ADR de Vale, muita atenção a essas oscilações aí na pré-abertura, a nossa bolsa vai caindo aí 0,47, com essa movimentação das mineradoras lá fora, minério de ferro, esse ADR de Vale que está oscilando barbaridade aí no pré-mercado, por isso estamos atualizando vocês, e claro também as quedas do petróleo nesse momento. E só atualizando o PBR, que é o ADR de Petrobras, nesse momento ele opera estável, 0,06% de baixa. De qualquer forma, está aí para vocês essa movimentação. Emerson, como é que você está vendo aí essa pré-abertura? Os juros estão caindo lá fora, nós passamos aqui, os juros caem aqui, majoritariamente, agora praticamente todos eles no 0 a 0 e bolsa abrindo em queda mais um dia aí, o petróleo caindo, minério de ferro estável, as mineradoras caem em Londres, aqui agora, pelo que está sendo disponibilizado aqui, o ADR de Vale está estável, até subiu da queda que ele vinha apresentando. Chico, a volatilidade bem expressiva na ADR da Vale, mas uma coisa que me chama a atenção também, falando de siderurgia, mineração, a CSN ela reportou 10º prejuízo consecutivo, né? Ela segue uma linha ali, a CSN entrou num espiral negativo bem delicado. E algo além do CPI que vai sair hoje, perdão, PPI que vai sair hoje, Chico, às 9h30, na parte da tarde tem um leilão de 25 bilhões de dólares para títulos de 30 anos nos Estados Unidos. Esses títulos eles vêm trabalhando ali 5,20, 5,23, são títulos bem expressivos, né? O montante financeiro é bem alto e a gente também teve a parte ontem de leilão pré-fixado aqui no Brasil. Então a gente vê como essa emissão de título está acontecendo, estão níveis bem elevados, a gente está falando de níveis lá de 2007, Chico, subprime, né? Então são coisas bem... Passou bastante tempo e o mercado volta nessa dificuldade. O mercado vai continuar acompanhando, Chico, essa parte. A gente está vendo a Vale, ela destoa mesmo do minério de ferro. Então tem dia que o minério de ferro cai 1%, o Vale sobe, vice-versa. Petrobras não. Petrobras está sendo mais próxima, pelo menos, da sua commodity. Complicada essa volatilidade, Chico, mas é mercado local, a gente já está acostumado com essa volatilidade. Agora tem que ver onde vai ser um próximo piso da nossa bolsa. Perdeu 170, algo por volta de 167, 165 deve ser um próximo piso, mas não é recomendação de compra, de montar carteira. E até em comparação, Chico, eu estava conversando com algumas pessoas essa semana, o pessoal falando que quando a bolsa estava próximo de 200 mil pontos, estava caro. Com 190 mil pontos, é um pullback. 180 mil pontos, vale compra. Agora 170, o pessoal fala, vai para 140. Volta para 200 mil pontos, Chico, o mercado fala, porque eu não comprei. Isso é algo que a gente sempre vê acontecendo e não é recomendação de compra. É só para a gente ver que isso não acontece apenas com um ou outro investidor, né? Acontece com a grande gama também. Pois é muito difícil o dia a dia aí, os nossos mercados, como eu disse, tivemos essa saída expressiva de fluxo de capital estrangeiro. Só para elucidá-los, nessa semana, no dia 10, que foi na última segunda-feira, saiu um BI 655.
Na sexta-feira, dia 7, 2.261. E no dia 11, 4.717. Então, somem aí só esses 3 dias, 2.261, 1.655 e 4.717 em 3 pregões do estrangeiro. Por outro lado, também o local, ou o investidor local, institucional, entrou com 2.272 no dia 7, 1.768 no dia 10 e 3.626 no dia 11. Então vejam só, proporcionalmente a essas fortes saídas do investidor estrangeiro, o local voltou a aportar recursos aí na Bolsa, mesmo quando nós temos aí esses leilões semanais. O Tesouro realizou terça-feira leilão de títulos pós-fixados, NTNB e a LFT, e hoje tem leilão também importante. O Emerson citou aí, o Tesouro realiza leilões hoje de NTNF e LTN, que são os papéis pré-fixados, e nós estamos tendo aí essa oscilação ampla na curva de juro a termo. Aí, agora, nesse momento, aliás, passaram a operar estável, ou pelo menos estáveis, com ligeiro viés de alta. A Bolsa segue com queda nessa pré-abertura de 0,53%. Dado importante, as vendas do varejo saíram com alta de 0,5%. As vendas do varejo sobem 0,5% em junho, na série com ajuste sazonal de 0,3% revisado. Na comparação anual, na base mensal anualizada, o varejo sobe 2,9% de 0,4%. Portanto, está aí esse dado importante que forma preço aqui no mercado de juro e câmbio. Lógico também, retail sales, as nossas vendas do varejo, 0,5% de alta em junho, série com ajuste sazonal de 0,3% revisado. E no ano subindo bastante, aí 2,9%, quase 3% de 0,4%. Emerson, esse dado é importante porque os serviços vieram estáveis, né? Dado de serviços. É bom que não mostra aquela aceleração, né, na parte de compras, tudo isso, Chico. Então dá uma leveza para um possível corte de Selic que está sendo cogitado no mercado, em 0,25% numa próxima reunião. E aí, Chico, o mercado volta a trabalhar 13,75, algo que a gente viu em alguns momentos acontecer durante o ano e agora começa a ser um pouco mais próximo disso. Mais de 13,75 para 14, Chico, é ajuste pontual, lembrando que é ano eleitoral, tem bastante coisa para acontecer e aí tem essa volatilidade até da curva de juros. A gente vê uma ponta mais sensível, mais longa, essa volatilidade que acontece. Abriu agora o mercado, estava negativo em 0,10, já virou positivo. Pouca coisa, mas virou positivo. E Chico, chamando a atenção também, essa semana eu tinha lido que o Deutsche Bank, ele foi um dos bancos, né? Ele foi um dos bancos direcionados pelo Banco da China para poder emitir, né? Para poder transacionar RMB. Então a gente está vendo uma novidade no mercado, uma forma diferente da China poder expandir a capilaridade dela pelo mundo. Vamos ver como isso também vai desdobrar para outras praças. Emerson, obrigado pela gentileza da participação. Como sempre, os nossos entrevistados trazem um conteúdo fantástico, excelente e, lógico, o tempo passa rápido, porque são apreciações e colocações super importantes. Emerson, muito obrigado pela vinda aqui, a gentileza e na sua despedida, o seu bom dia, o seu destaque e seu contato. Eu que agradeço, Chico. Obrigado, Chico. Obrigado, pessoal da BMC. Meus contatos, 3 minutos com o Emerson Balderrama, nas redes sociais, na comunidade no WhatsApp. Obrigado pelo convite. Próxima semana a gente se encontra. Valeu, um abraço. Obrigado, Emerson. Vamos lá, Nova York agora.